Dando continuidade aí, eu venho com uma atividade para vocês colocarem em prática aquilo que vocês viram sobre a coerência e a coesão. É uma atividade simples de reescrita das palavras, onde eu vou ler a frase e eu vou escrever outra vez essa frase, mas escrever fazendo com que ela tenha sentido, fazer com que ela tenha anexo. E eu vou dar um exemplo para vocês com a letra A. Ela quer que eu veja o filme porque insiste que se eu ver o filme vou gostar. Então a gente percebe que a frase ela é desconexa, que os elementos aí da frase eles não estão conversando entre si, não está havendo uma ligação, uma conexão. A frase termina sendo sem lógica porque ela está muito repetitiva. Ela quer que eu veja o filme. Eu não é vejo, eu é veja. Então, eu poderia reescrever a frase dizendo: ela quer que eu veja o filme porque é um filme que eu gostarei, que eu vou gostar. Pronto, eu não preciso repetir as palavras. E eu tenho que aprender que esses conectores, que esses elementos que eu vou colocar para ligar, eles não podem ser repetitivos, eu não posso escrevê-los várias vezes, e eles também têm que ter lógica. Além da lógica, eu preciso aí que você saiba usar a pontuação e a sintaxe das palavras, que é o quê? O que é essa sintaxe? É eu coordenar e saber a função que os elementos, que as palavras possuem dentro de uma frase, dentro de uma oração, dentro de um período. Eu venho com uma outra frase. Os alunos reclamam que a universidade exige a leitura de um livro que entrará no exame inexistente no Brasil. Também é uma frase desconexa, porque aí está precisando que você arrume essa frase. Porque está dizendo que os alunos reclamam que você leia um livro e que não vai entrar no exame, a universidade vai exigir, e que, no entanto, no exame que você vai fazer, não existe. Se exige que você faça alguma coisa, não é inexistente. Se há uma existência, é porque há algo que vai existir, que vai acontecer. Então, eu vou reescrever essa frase, fazendo com que ela tenha sentido. E aí eu vou dizer que os alunos reclamam que a universidade exige a leitura porque não querem ler, não estão dispostos a fazer leitura dos livros que são exigidos. Então, eu vou reescrever essas frases, eu vou colocar a pontuação, eu vou colocar os elementos certos, as palavras certas. Você pode reescrever de várias maneiras, você pode usar palavras que não tem no exercício. Cada aluno vai usar a sua criatividade e vai fazer do seu jeito, né? Contanto que esse jeito seja um jeito que esteja dentro da coerência e da coesão. Na segunda atividade, também eu peço que vocês reescrevam as frases e que vocês dêem o sentido, ou seja, a coerência das frases. E você pode acrescentar quaisquer elementos que sejam que você queira, contanto que a frase fique com mais sentido, com mais lógicas, que as palavras conversem entre si para que a gente compreenda aquilo que a gente está lendo. O terremoto. Letra A. O terremoto é um pequeno movimento de terras não cultivadas. Então, o terremoto é um pequeno movimento de terras não cultivadas. Tá dando para entender aí? O que é que o terremoto tem a ver com as terras que não são cultivadas? Está relacionado mesmo entre si essa frase? O terremoto só acontece por isso? Tem sentido essa frase? Se eu vejo que a frase não tem sentido, o que é que eu vou fazer? Eu vou reescrever e vou usar outras palavras que deem mais lógica a essa frase. Então, todas as outras frases são assim. São frases que foram feitas, que foram criadas. Não há apenas uma resposta. São várias respostas que você pode ter. Você vai dar sentido a essas frases. Você vai colocar uma palavra só, ou colocar uma vírgula, ou colocar uma pontuação, ou colocar a pontuação, que é a própria vírgula, né? Seja o ponto e vírgula, seja que ponto for. Você vai usar palavras e você vai usar uma pontuação que dê sentido ao seu texto. A atividade é individual, cada aluno tem a sua resposta, e eu vou lê-las e ver se elas estão coesas e coerentes de acordo com o seu conhecimento sobre o conteúdo.